Senhor presidente, apenas... Temos o último inscrito, deputado subtenente Gonzaga, e posteriormente Vossa Excelência faz uso da palavra, pode ser? Essa estratégia de Vossa Excelência é realmente muito inteligente. Deputado subtenente Gonzaga. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, prezados convidados, eu quero de antemão pedir à deputada Clarissa que, por favor, não entenda que eu esteja falando em cima da fala dela por, de alguma forma, divergir. Não divergir do caso específico que ela traz, porque eu não conheço detalhes do caso específico que ela traz. Mas eu sou um aprendiz aqui, tá? Sou policial militar, e entendo, em boa medida, inclusive, as colocações da deputada Clarice, porque passei boa parte coordenando processos de defesa, né, de policiais militares, que eu também avalio extremamente injustiçado por várias denúncias, por várias investigações mal feitas, por vários julgados que considero injustos. Então, isso é plenamente compreensível da minha parte. Mas nós estamos discutindo aqui se podemos ou não aplicar a pena em segunda instância. E eu ouvi dos expositores, muito embora não pude ficar o tempo todo por conta de outra comissão, mas, por exemplo, vi a manifestação de que é possível, já se admite flexibilizar a cláusula pétrea se for em favor das garantias. Garantias de quem? O que move esse debate todo é uma realidade de impunidade, não é uma sensação de impunidade, não. É uma realidade de impunidade. O fato de termos 700 mil pessoas presas no Brasil ainda não responde, não garante e não indica que nós não tenhamos impunidade do Brasil. Porque outros dados também são colocados estatisticamente. Elucidação de crime de, no máximo, 8% no caso de homicídio, de menos de 3% no caso dos demais crimes, principalmente contra o patrimônio. Dados do CNJ, eu não vi, mas foi o conselheiro do CNJ que apresentou 900 mil mandados de prisão em aberto. Milhares de processos prescrevendo nos tribunais, no Ministério Público, nas delegacias. Então, o que move esse debate, na minha compreensão, é uma realidade de impunidade. E que nenhuma medida isolada vai resolver. Discutir aqui a execução da pena em segunda instância não resolve o problema da baixa elucidação de crime no Brasil, é outra dinâmica. Discutir aqui centenas de projetos prescritos, de processos prescrevendo, também não resolve aqui, porque nós temos uma dinâmica que o Código de Processo Penal tem que atacar. Então, nós não podemos ter a ideia nem de trabalhar aqui um caso específico, que eu também teria vários para elucidar. Nós estamos vivendo uma realidade de impunidade. Tudo bem que eu ouvi também que isso não é assunto para leigo. E eu confesso bem leigo, não sou nem bacharel em direito para discutir esse tema. Então, talvez eu tivesse impedido de fazer esse debate aqui também. Mas, se nós podemos, e aí pegando manifestações dos nossos expositores, se admite flexibilizar até causa pétrea em favor das garantias, vamos pensar nas garantias dessas centenas de milhares de vítimas, de criminosos, seja de colarinho branco, seja homicida, seja latrocida, porque eles também precisam da garantia, da liberdade, eles também precisam da garantia de ir e vir. E se a execução em segunda instância pode contribuir com isso, nós estamos, então, flexibilizando para o bem também. Eu pergunto, se o recurso ao STJ, ao STF, não é obrigatório, é uma opção da defesa ou da acusação, por que teríamos que admitir a prisão apenas depois do transjulgado nessas duas instâncias? Se não é sequer obrigatório acionar essas duas instâncias. Se, como eu vi aqui, que é para corrigir problemas, olha, um julgado em segunda instância, vamos falar das justiças estaduais, ela passou inicialmente por investigação, pressuposto de busca de verdade, mas tá bom, lá não tem contraditório, não vamos admitir que lá buscou a verdade. Mas passamos pelo Ministério Público, na acusação, passamos por uma instância, na primeira instância, ou do juiz singular, ou no tribunal do júri, quando for o caso, e depois para o tribunal.
Então, nós temos que, se ainda há dúvida do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, então nós temos que também repensar a atuação dessas instâncias. Como que nós vamos admitir que teremos uma justiça que faça justiça se nós só acreditamos no Supremo que 11 pessoas divergem? Se pelo menos tudo que chegasse lá e jogasse igualzinho, vota igual, então não tem divergência. Mas não, são 11 pessoas. Como que 11 pessoas, um tribunal, que ainda que trabalhasse de manhã, de tarde, de noite, de segunda a sexta, mas não trabalham, porque também não é razoável, mas que vai dar vazão ao que se produz em centenas, milhares de instâncias, de comarcas, depois dos tribunais nos estados, 27, sem falar da Justiça Federal. Não é razoável. Então, eu só admito, de fato, não trabalhar para que nós possamos vencer essa tese aqui, de poder aplicar, sim, a execução da pena em segunda instância, se eu ficar convencido de que, de fato, é uma cláusula pétrea e de que cláusula pétrea não se mexe em nada, absolutamente em nada, a não ser por uma constituinte ordinária. Porque se é cláusula pétrea, mas se nós podemos flexibilizar, como foi colocado aqui, para garantias, vamos garantir que a justiça seja eficaz e efetiva. Nós temos centenas, eu como policial militar, posso falar, centenas de atuações que fizemos para buscar reparar justiça mal feita ou injustiça cometida. E aí, nesse sentido, eu concordo com a senhora e solidarizo, entendo. Mas eu acho que nós não podemos aqui discutir sobre a premissa de um caso, ainda que ele seja muito grave. Eu queria pedir ao doutor Fernando, ele falou das estatísticas dos presos, e ele citou 14% presos por furto. Quem prendeu por furto? Porque o furto, ele nem fica preso na ação policial. Então, quem está prendendo por furto? Se nós temos no nosso ordenamento jurídico que preso só fica a partir de 4 anos. Se é furto, é um TCO, se quer, é conduzido. Se de 4 a 8, o juiz tem que decidir. Então, quem prende? Vamos culpar a segunda instância, a possível execução da segunda instância, para combater esse problema? Eu gostaria, e aí eu peço a Vossa Excelência, que pudesse encaminhar a comissão, e a comissão me encaminhar, de onde é essa estatística. Eu fui relator de uma comissão especial sobre o sistema prisional, tá certo? Ninguém conseguiu trazer números reais. Já que o senhor tem essa estatística, eu gostaria de conhecer onde estão esses 14% de preso por furto no Brasil. Porque a TCO, na ação policial, não é. Então, que justiça que está prendendo por furto e mantendo encarcerado? Eu questiono ao deputado Marcos Rogério se ele ainda